Hit 6 do podcast Surf 360. Aloha, galera, tudo bem? Grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube do Surf 360, também através do nosso Spotify. Estamos aqui mais uma vez nessa semana nos estúdios da Live Esportes com mais um convidado especialíssimo para a gente bater aquele papo. Já peço a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para sempre ficar ligado de tudo que rola, não só no surf brasileiro, mas também no surf mundial. Ao meu lado, sempre ele, Thiago Blum. Tudo certo, Blum? Grande abraço a você. Tudo bem, mal, pessoal ligado no nosso podcast. Hoje com um convidado grande e muito importante. De altura. Sim. E de importância. Fisicamente e de importância. Ivan Martinho, presidente da WSL América Latina. Ivan, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Surf 360, que seja a primeira de muitas. Deu trabalho, a gente ficou naquele contato ali com a Mércia, assessora do Ivan. A gente tem que levar o Ivan, e a Mércia, não, vamos organizar, vamos colocar na agenda dele. A agenda do homem é concorrida, mas ele está aqui. Tudo bem, Ivan? Grande abraço, é uma honra recebê-lo. Prazer estar aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Mal. Parabéns pelo programa. Estou aqui no sexto hit, na sexta etapa, depois do corte. Depois do corte, quer dizer que eu passei pelo corte da sexta etapa. Estou feliz aqui que eu passei pelo corte. Obrigado pelo trabalho que vocês têm feito. Eu já escutei, fiz a lição de casa, escutei todos, já tinha escutado 2, escutei recentemente os outros 3 que não tinha visto ainda. Eu vi que o Pinga me antecedeu aqui, então é uma responsabilidade grande. E prazer, feliz de estar aqui para a gente falar de surf. Audiência qualificadíssima. Qualificada. Assim como o Ivan Martinho, você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo podcast, então pelo Spotify do Surf 360, já pode se inscrever para acompanhar. E deixa eu mostrar aqui para quem nos acompanha através das imagens no YouTube, o presente especialíssimo que o Ivan trouxe para a gente, ó, uma lycra amarela de líder do ranking, não só isso, também do Finals. Então a gente já passou do corte, a gente já tá no top 5 e já estamos garantidos no Finals. E aí essa lycra personalizada aqui, ó, do Surf 360, que fará agora espaço aqui também, fará parte do nosso cenário, assim como as pranchas aqui que a gente já coloca também. Então agora será uma honra ter esse presente aqui dado pelo Ivan Martinho, presidente da WSL América Latina. Ivan, obrigado mais uma vez, um presentaço aqui, que sem dúvida nenhuma faz parte de um projeto, né, de uma etapa especial do Surf 360. Para a gente começar, estamos há um mês praticamente aí do início da etapa de Saquarema, todo mundo já ansioso, esperando. Estivemos lá no ano passado e a gente pôde presenciar muito dessa festa, da atmosfera do Maracanã do Surf. Como é que já está a expectativa da própria WSL também e os preparativos para que a gente possa receber aquele mar de gente novamente na praia de Saquarema? Esse ano, o Vivo Rio Pro, apresentado pela Corona, esse é o nosso nome do evento para esse ano e pelos próximos 3. A gente tem toda a expectativa de melhorar ainda mais o sucesso que a gente fez no ano passado. Vocês estiveram lá, vocês viram, foi um trabalho enorme, a gente ficou muito orgulhoso, na verdade, recentemente foi apontado pela revista HQ, JQ, na verdade, não HQ, JQ, como um dos melhores eventos do mundo para assistir ao vivo. Isso traz para a gente uma responsabilidade enorme. A gente está na mesma lista de Mônaco ou de Roland Garros, para vocês terem uma ideia, né? O GP de Mônaco ou do tênis de Roland Garros. Ou seja, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem de seguir melhorando esse evento. A gente já começou a montagem, então acho que a gente pode mostrar algumas imagens, compartilhar com vocês algumas imagens da montagem que nós já estamos fazendo. Essa montagem tem mais de 3 mil metros quadrados, leva mais de 40 dias para ficar pronta, e todos os hotéis da cidade já estão lotados, há pouco menos de 30 dias faltando, todos os hotéis da cidade já estão lotados. A cidade que respira surf o ano inteiro, né? Não sei se vocês têm o costume de ir a Saquarema outras épocas do ano, mas mesmo outras épocas do ano a gente faz outros 3 eventos. Aliás, é a única cidade do mundo que recebe um QS 5000, um Challenger Series e etapa do CT por ano. Nenhuma outra cidade do mundo, para vocês terem uma ideia da importância de Saquarema. Aproveito para mandar um abraço aqui para a prefeita Manuela Pérez e todo o secretariado que nos apoia muito. E também toda a cidade, todo o povo de Saquarema que nos recebe de braços abertos. É muito legal ser bem recebido quando a gente vai lá. A gente faz bagunça, faz barulho, né? Dá então, boa, bagunça dá boa. Então é importante também saber que a gente tem a capacidade de somar e trazer diversão, impacto econômico positivo para a cidade. O ano passado a gente fez um estudo com a UI, que é a Ernst Young, que é uma das nossas patrocinadoras. Esse é um estudo de impacto econômico. Nesse estudo,
Eles aferiram, né? Porque a gente sempre ouvia muito dos comerciantes, é muito legal, muda muito, a cidade recebe muitas pessoas, depois as pessoas passam a vir aqui durante o resto do ano para surfar, outras pessoas, estrangeiros, passam a vir aqui porque conhecem a onda e querem depois conhecer onde é Saquarema, sabem aqui que é o Maracanã do surf e tal. A gente nunca tinha feito essa aferição através de uma parte, de um third party, de um terceiro independente que tivesse metodologia para fazer isso. E a UI fez, e a gente aferiu um resultado de 73 milhões de reais de impacto econômico na cidade de Saquarema por conta do evento, que é um valor muito representativo e a gente ficou muito feliz de conseguir fazer isso. Obviamente, isso nos coloca aqui o objetivo de superar esse valor para esse ano, tem uma série de iniciativas que a gente está fazendo, acertando detalhes de operação e querendo fazer com que o nosso evento seja referência para todos os outros eventos do Tour. Acho que a gente já é em número de pessoas. No ano passado a gente recebeu em média 40 mil pessoas por dia nos 6 dias de evento, sendo 4 dias on e 2 dias off. Então a gente passou de 200 mil pessoas ali naquele espaço. Ou seja, uma cidade que tem 90 mil, receber 40 mil no evento é uma grandeza realmente, e que a gente tem ajudado muito no desenvolvimento da cidade, o que é uma notícia muito feliz para quem trabalha com esporte, ter essa capacidade de impactar algo que vai além. Óbvio, quem vai lá se diverte, é muito bacana, é gostoso, recomendo muito que vão, começa dia 23 de junho em Saquarema, então quem está nos escutando, recomendo e convido a todos para estar lá com a gente, compartilhando essa alegria, torcendo para os brasileiros, torcendo para os latino-americanos. E eu acho que temos muita expectativa e está tudo já muito bem planejado, detalhado. Estamos agora naquela operação aqui, me desculpo pela agenda, mas nesse tempo realmente é o tempo do evento mais importante, mais diverso e complexo do ano. Para nós tem inúmeros impactos, inúmeros detalhes, a gente quer que tudo saia perfeito. Então é importante para nós ter... superar o ano passado e aí 30 dias antes do evento realmente é agora aquele momento de tensão para garantir que na hora a gente possa relaxar, curtir, aproveitar e fazer com que seja um sucesso. Ivan, a gente está falando, você falou mais de uma vez, que é um momento ápice, né, da WSL na América Latina, até no mundo, esse evento de Saquarema, mas depois que o circuito mudou, a estrutura do circuito mudou nos últimos esse segundo ano, a WSL Latinoamérica é responsável também por uma série de eventos, vamos dizer, menores, não só no Brasil. Você falou do QS 5000, né? E tem o Challenge no final do ano. E tem os eventos na Argentina, Chile. Peru. Como é que funciona essa estrutura? Você é o cara que toma conta disso tudo de uma maneira geral. Posso falar um pouco de como a gente funciona a estrutura de maneira geral na WSL? Então a WSL é uma empresa privada, que é uma liga, né? Uma liga privada que tem uma atuação global, que tem base nos Estados Unidos, tem um escritório em Santa Mônica, na Califórnia, e outros diversos escritórios no mundo todo. Do ponto de vista da organização geográfica, a gente se divide em 4 grandes territórios. Eu cuido da América Latina, tudo que é México para baixo. Tem um outro par meu, então tem outros 3 Ivans, que na verdade chamam outros nomes, que um cuida de América do Norte e Havaí, o outro cuida de Europa, África e Oriente Médio, e um quarto que cuida de Australásia, que é um território, como vocês sabem, muito tradicional e importante para a liga e para o surf. Dentro da América Latina, eu tenho responsabilidade sobre todo o negócio, né, com exceção da relação com os atletas, que isso está, e dos juízes e toda essa parte, que está baseado no que a gente chama de departamento de esportes ou de Tours and Competitions. Vocês devem ver na transmissão a Jessie Miley Dyer, também o Renato Hinkel, que é um brasileiro muito tradicional, muito veterano dentro da liga e dentro do esporte, e é um brasileiro que ele mora na Austrália e que aparece também na transmissão e tudo mais. Então esse controle, essa parte esportiva é feita por eles e pelo time deles, e tudo que se refere ao negócio, então a negociação com as emissoras, a negociação com os patrocinadores, toda a questão de licenciamentos e merchandising, a interlocução com os governos estaduais, municipais, onde a gente realiza os nossos eventos. Óbvio, o nosso evento é um evento de intervenção urbana, a praia, a gente tem um cuidado enorme em como a gente realiza isso, sem impactar o meio ambiente, tentando causar o menor quantidade de bagunça ali possível na montagem, em eventos maiores, menores. E o que a gente cuida aqui na WSL, né, na América Latina, é esse esforço de desenvolver o esporte, não só para essa geração maravilhosa que está aqui, mas também as próximas gerações. Dentro da nossa hierarquia, né, para quem não é do mundo do surf, tem lá os QS, que são tem o Pro Junior primeiro, depois os Qualifying Series, vamos dizer que como se fosse a base do esporte. Qualifying Series dividido em etapas, né, em pontuação 1.000, 3.000 e 5.000, isso muda a premiação e muda a complexidade do ranking. Regionais todos. Depois o Challenger Series, que é a divisão de acesso
ao CT, então, que é o Championship Tour. Então, são 6 etapas, são 6 níveis, né? E desses 6 níveis a gente faz diversas etapas. Os atletas todos disputam o QS para determinar quais são aqueles melhores colocados que vão disputar o Challenger e, por sua vez, os melhores colocados disputam o Championship Tour. Muito parecido com outras ligas esportivas. Na região, a gente tem a responsabilidade de fazer esses eventos, sejam eles próprios, sejam eles eventos licenciados, em toda a região. A gente está muito feliz que em 2022 nós fizemos o recorde histórico de eventos na nossa região. O surf, como acho que todos têm observado, tem se desenvolvido muito do ponto de vista de alcance, de frequência, e isso tem trazido para nós, a maneira como a gente tem feito a história e conduzido essa plataforma, trazido para nós uma série de outros parceiros comerciais que viabilizam e nos dão a capacidade de fazer um número maior de eventos, e à medida que a gente tem um número maior de eventos, a gente dá em diversos locais, e não somente no Brasil, né, mas diversos locais, então inclua Peru, Equador, Chile, Argentina, México, onde você comentou agora, a chance daquele menino e daquela menina que está avaliando, que surfa bem, ou que gosta de surf, que avaliando a ideia de que pode ser surfista profissional, ele não está só assistindo na televisão. Ele está vendo no quintal da casa dele, no pico onde ele ou ela surfa. Outra coisa completamente diferente. Que é outra coisa completamente diferente, né? E requer ali muitas vezes disciplina, requer uma série de outras coisas, porque se transformar num atleta é uma carreira e muitas vezes é uma profissão. Então, agora, essa profissão, ela se torna mais palpável, tangível e possível se você vê a pessoa que surfa com você no dia a dia lá competindo. Claro. Se você só assiste pela televisão, está muito longe. Então, à medida que a gente tem a possibilidade de levar esses eventos para mais locais dentro da nossa região, o que a gente está fazendo é plantando o futuro. E a gente também está muito animado com as próximas gerações, podemos falar um pouco disso. Tem muitos nomes, especialmente no feminino, no surf feminino. Eu já acho que a gente tem uma geração incrível que já está aí nos QS competindo, ganhando e dando show no canal off, em vários documentários, fazendo um trabalho muito legal nas redes sociais e que eu acho que são o futuro do surf brasileiro para fazer, de quando a Tati e a Silvana, que hoje fazem um trabalho espetacular, talvez daqui a 10 anos, eu torço para que elas surfem durante muito tempo, mas o dia que não tiverem mais, possam fazer essa sucessão também no surf feminino de maneira maiúscula. A gente já vai retomar essa parte do surf feminino, Ivan. Acho que é muito importante também a gente falar sobre isso, né? Algumas formas e maneiras como a WSL também tem pensado, principalmente aqui na América Latina, para a gente tentar potencializar o que a gente tem de mão de obra. Mas eu quero voltar só num gancho que você deu na sua primeira resposta, sobre justamente a audiência, falando especificamente de Saquarema, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta até um pouco mais ampla. Hoje vocês têm algum estudo dentro da WSL em termos de audiência? Porque quando a gente fala de liga, a gente tem audiências bombásticas de NBA e também da NFL, quando a gente fala de Estados Unidos. UFC, né? UFC, e assim, fora a Copa do Mundo, eu acho que esses são os eventos com edições anuais, com temporadas, que tenham ali a maior audiência. Não sei se vocês têm um estudo dentro da WSL de qual que é a posição hoje da Liga Mundial de Surf quando a gente fala numa audiência global. Olha, a gente usa os dados estatísticos do Ibope Repucon, que é uma empresa que foi comprada pela Nielsen, que é um player global de mensuração de audiência, e esses dados apontam que o Brasil tem 45 milhões de pessoas interessadas em surf, das quais 25 milhões se declaram fãs. Ou seja, 45 milhões têm algum tipo de interesse no surf, são, vamos supor, fãs ocasionais, né? São viewers ocasionais, pessoas que assistem ou seguem ocasionalmente. Desses 25 milhões se declaram fãs efetivamente, ou seja, aqueles que acompanham, e não só acompanham a nós, mas acompanham os atletas e assim por diante. E ou surfando ou não surfando. E dentro do grupo dos 25 milhões, a gente está falando de aproximadamente, aí tem mais de uma pesquisa que diz isso, entre 4 e 5 milhões de praticantes. Então, isso são os números oficiais do Ibope Repucon. Obviamente, a gente é uma empresa privada, não abre dados de audiência, mas o que a gente tem observado é que no Brasil nós temos a parceria com os canais Globo, então a gente tem uma cobertura multiplataforma com eles, a transmissão no Sport TV, a cobertura editorial na Globo TV aberta, que é, como vocês devem imaginar, incrível e dá uma audiência enorme. Isso envolve Jornal Nacional, Esporte Espetacular, o Globoesporte.com e assim por Globo Esporte, Globoesporte.com. Depois a gente vai para o ge.com, o Globoplay e o canal Off. Além disso, a gente tem as nossas próprias plataformas, que é o nosso site, o aplicativo da WSL. Se você ainda não baixou o aplicativo da WSL, convido que você que está nos assistindo baixe, comente e avalie, elogie ou critique, se você gostou ou não gostou. Acho que é
um caminho, né? Já conto um pouco dessa história, por que a gente é tão caprichoso com o nosso aplicativo, com o nosso site. E essa amplitude, essa capacidade, claro, cada país a gente tem um parceiro diferente. Então a gente tem a Fox nos Estados Unidos, o Canal 7 na Austrália. Cada país a gente tem a nossa maneira de transmitir através dos nossos canais próprios e as redes sociais, então no YouTube, Facebook, TikTok. Mas também tem um parceiro linear, que a gente chama, que são os parceiros de televisão. Os parceiros lineares nos ajudam muito a trazer os novos eyeballs, que é o terminologia em inglês, que é a nova audiência. Pessoas que não assistiam ainda necessariamente o surf passam a assistir. São aquela audiência que já existe na Sport TV, basal, que assiste outros esportes e de repente ao se deparar com o surf gosta e fica e passa a consumir. Então, os canais lineares cumprem um papel muito interessante de ajudar a gente a ampliar o alcance do surf. Tão importante quanto ampliar é a gente ter a capacidade de entender quem é essa nova audiência e poder ajustar as nossas narrativas e a nossa forma de contar as histórias, porque o esporte é sempre sobre contar histórias, não só baseadas em quem ganhou e quem perdeu e performance, porque isso sim é muito importante para grande parte da base de fãs. Mas tem outra parte da base de fãs que vão se interessar por outras temáticas. E a gente tem que saber que essas pessoas também, o que elas esperam e por que elas se interessariam pelo esporte. Então a gente fala sobre sustentabilidade, é uma temática de posicionamento da nossa marca que é muito inerente. A gente tem diversas ações, não adianta só falar, né? A gente tem diversas ações de sustentabilidade. Esse ano a gente tem um programa de grants, né, que a gente chama, que é uma espécie de uma doação de recursos para ONGs que fazem um bom trabalho relativos à conservação do oceano no mundo todo. No Brasil, isso tem sempre um grupo que se inscreve, várias ONGs se inscrevem no começo do ano, e depois a WSL One Ocean, a Pure, que é a nossa ONG, né, que é a ONG que trabalha com iniciativas de sustentabilidade, faz essa doação para estimular esses projetos. Esse ano ganhou a Conservation International, vai fazer um trabalho incrível, mesmo em Saquarema. Depois a gente fala de igualdade, a Liga foi a primeira liga a pagar a premiação igual para homens e mulheres. E finalmente o lifestyle, e aí é um mundo fascinante e infinito de possibilidades de falar sobre viagem, de estilo de vida, de moda, de música, tudo que o surf, enquanto estilo, envolve, não só hoje, envolve desde sempre. Né? Desde sempre o surf teve essa característica. Em todas essas posições, todas essas maneiras de apresentar o nosso produto e a nossa história, através de diversos canais. Lembro aqui o Make or Break, não sei quem assistiu, no Apple TV Plus, que é a nossa versão do Drive to Survive da Fórmula 1, ou seja, buscando de novo lá novas formas de contar, falar sobre o surf, elevar o perfil, né, da voz aos nossos atletas de uma maneira incrível, assim como fez a Drive to Survive para a Fórmula 1 ou Breakpoint para o tênis, né? Então, com a mesma produtora, inclusive, que é a Box to Box. E a partir disso, quando a gente vai ampliando as formas de falando com mais gente, a gente tem a capacidade de trazer mais parceiros comerciais. Veja, então, que à medida que esses parceiros comerciais que a gente tem se atrelado, que são marcas gigantescas, eles passam a também falar de surf. Então, se a Vivo, que é o nosso patrocinador mais recente, o Vivo Rio Pro, que é o naming novo da etapa, à medida que a Vivo está usando mídia dela para falar sobre surf, ato contínuo de ter fechado com a WSL, passou a patrocinar também o Gabriel e o Ítalo, fala sobre o Gabriel e o Ítalo, coloca eles nas campanhas, veja que isso está ajudando a falar de surf para mais gente, não só através dos nossos canais, mas através dos canais de parceiros e através das marcas patrocinadoras. É assim que um esporte cresce, leva tempo, nesse trabalho que a gente está nos últimos 4 anos, estamos felizes do que a gente tem alcançado. Então, acho que o cenário é muito promissor e depende bastante disso, de trazer parceiros comerciais fortes, de fazer o trabalho que já era um trabalho formidável dentro da água, incrível. Não quero, né, quero sempre destacar aqui que o primeiro esporte do brasileiro, né, todo mundo acha que o primeiro esporte do brasileiro é futebol. Não é, né? O primeiro esporte do brasileiro é ganhar. Então, todo esporte que ganha acaba tendo destaque. A gente tem, nos últimos 8 anos, algo que não aconteceu nunca em nenhum outro esporte. Ganhamos 6 vezes, através de 4 atletas diferentes. A gente já ganhou com o Guga 3 vezes, a gente já ganhou com o Falcão no futsal, o Anderson Silva no UFC, já teve essas etapas, normalmente referências mais individuais, o Ayrton Senna na Fórmula 1, referências mais individuais de conquistas. Nunca um esporte individual conseguiu ter conquistas através de mais de um nome durante tanto tempo. Tomara que assim continue e que a gente possa não só trazer... usar, né, se utilizar desse momento especial do ponto de vista esportivo para colocar definitivamente o surf num outro patamar que ele nunca mais volte a ser um esporte de nicho. Bom, e aí voltando para as mulheres,
né? A gente vê um cenário do masculino nos últimos 10, 12 anos muito forte dos homens. Estamos aqui falando de divisão principal, de Championship Tour, mas também nas divisões de acesso, nas divisões de base. O que você acha, já tem como detectar o que falta para ser feito, vamos dizer, aqui no Brasil, vamos fechar para o Brasil, para que as mulheres, ou que não foi feito no passado, para que as mulheres tivessem esse protagonismo que tem hoje, os homens. Porque a gente falou de Silvana Lima, que é um fenômeno completamente fora da curva, né? O que a Silvana tem feito no surf brasileiro e mundial nos últimos anos é bizarro, né? A Tati veio de uma outra história diferente, veio do Havaí para o Brasil e adotou o Brasil, quer dizer, por causa da família. Mas você acha que houve um trabalho com os homens no passado que não houve com as mulheres e o reflexo está se dando agora? Por isso a gente está falando você falou de 10 anos, daqui 10 anos que a gente tenha um protagonismo feminino também? Eu acho que são duas coisas. Tem uma história, tem uma questão de referência, acho que tem a Andréa Lopes, sim, a Jack Silva, Tita Tavares, né? Mas tem uma questão de referência, de fato eu acho que, né, sempre quando a gente fala, né, o surf ele virou a página quando o Gabriel Medina ganhou em 2014 o primeiro título, passou a ter um outro tipo de alcance, sem dúvida nenhuma, mas sempre é importante reconhecer quem veio antes, né? E quem veio antes inspirou esses garotos, claro. Inspirou o Gabriel, inspirou o Ítalo, inspirou o Felipe, né? Lembra, no vôlei aconteceu uma coisa parecida, lembra da geração de prata, que depois culminou em 92 na geração de ouro, né? Então, assim, os esportes têm um pouco disso. É claro que às vezes a sua história é contada daquele ponto para frente. Eu gosto sempre de lembrar e reconhecer quem veio antes, porque eu sei que quem trabalha com esporte, às vezes você fez o mesmo trabalho, mas você ficou com o segundo lugar, você não ficou com o primeiro, e não é tão simples. Então, acho que tem uma questão... pegaram uma época, talvez, sem tantas facilidades como as que Gabriel, Felipe... O mercado não tinha essa maturidade ainda. Então, o recurso, a atenção, o espaço era outro. Óbvio que eles já tinham cavado bastante ali espaço, né? E o território foi dali para frente. O ponto de partida dessa geração que hoje é vencedora foi um ponto de partida com todo o mérito, obviamente, mas um ponto de partida diferente do que a geração anterior deles. E um ponto de partida muito melhor, muito mais, com o terreno muito mais preparado. Eu acho que o esporte feminino não é só a questão do surf, para todos os esportes, é uma combinação. Primeiro, eu acho que as referências, a Silvana continua atuando e é especial ver ela competir, porque ela compete com as meninas novas e ela ganha, é muito interessante, impressionante. Ela está aí disputando para se classificar de novo, ou seja, é incrível ver ela competir e a paixão com que ela faz isso, muito legal, sempre muito simples, muito gentil, muito simpática e muito competente. A Tati, óbvio, a Luana agora, que também é mais uma atleta do time brasileiro, várias outras que vêm da nova geração. E eu acho que também a sociedade, a mídia, tem olhado para o esporte feminino como um todo de uma forma diferente que olhava antes. À medida que você começa a dar um espaço muito maior, olha o que aconteceu com o futebol feminino desde a última Copa do Mundo. O futebol feminino tem se transformado nos últimos 4 anos. Né? Algo que aconteceu quase que uma comoção em volta do futebol feminino. O futebol feminino não é novo, ele existe desde sempre. Né? Era muito difícil de entender. Por que o futebol masculino tem tanta exposição? O futebol feminino não tinha nem chance. Várias histórias de clubes descontinuando times de futebol feminino que a folha de pagamento do time inteiro muitas vezes não dava o salário do atacante. Lembra dessas histórias? Então, eu acho que essa transformação também do esporte feminino em relação ao que as marcas têm apoiado, os canais, a mídia tem apoiado, dado mais espaço, é a combinação perfeita para conseguir fazer com que o esporte alcance um novo patamar. Toda vez, o que faz com que alguém queira ser surfista profissional? Alguém se espelhar, um menino e uma menina, ela precisa olhar para aquela carreira e precisa olhar para a Silvana, para a Tati, seja para a Carissa, para a Stephanie Gilmore, seja para a Tyler Wright, olhar e falar, posso ser eu lá. Posso ser eu, porque provavelmente, muitas vezes o pai e a mãe dela, em algum momento quando começar o treino a apertar muito e tiver que faltar na escola ou viajar para competir, talvez o pai e a mãe, se não tiver essa vocação, vão falar, não, agora você para aqui, você vai para a escola. Como acontece em muitas histórias que a gente conhece, né? Muitas vezes. Então, essa carreira, quanto mais popular ela não só educa o sonho da criança, da menina que quer competir, essas histórias, quanto mais populares elas ficam e mais famosas elas ficam, ela não só educa e estabelece o sonho na menina da nova geração, mas ela também mostra para os pais dessa menina que é possível sim ser surfista profissional, que isso é uma profissão, não é uma perda de tempo, porque no fundo os pais têm um papel muito importante
em muitas vezes direcionar o menino ou a menina ali que tem 12 ou 13 anos, se é naquele momento que ele vai ali seguir mesmo a carreira profissional, ou se não você para com isso aqui, porque o técnico está te chamando para treinar muito, agora você precisa prestar atenção na escola, porque é na escola que se fazem carreiras. Então, eu acho que a combinação das duas coisas. Do nosso lado, a gente tem uma série, posso falar com mais detalhes, a gente tem uma série de iniciativas para estimular a maior participação do surf feminino, de dar mais, cada vez mais, tudo, né? A gente tem igualdade, então espaço equilibrado e tudo mais. De exposição para homens e mulheres, premiação igual, as mesmas etapas, alternância de baterias, você já deve ter reparado, a gente faz o masculino, alterna com baterias femininas, porque assim a gente tem ali a intenção de transferir a audiência. Muitas das pessoas que não assistem o surf feminino, não assistem por preconceito, não assistem por achar que, sem assistir, acham que tecnicamente o surf feminino é inferior ao masculino. É um preconceito. Eu acho que tecnicamente as meninas ainda não surfam igual os meninos, os homens, então acho que não vou assistir. Besteira. Quando você assiste, vai ver a Carissa que surfa melhor que muitos atletas do masculino, ou a Stephanie, que é um show, um espetáculo plástico, ver ela surfando, surf clássico, atual campeã mundial, se surpreende. E ao se surpreender, porque nem que tivesse que assistir, porque estava esperando a próxima bateria ali do masculino, e foi proposital que a gente colocou isso, fez com que conhecesse o esporte feminino e passasse, então, a ser audiência cativa. A gente tem visto os números do surf feminino crescer muito e o interesse também dos parceiros comerciais crescer. Eu vou adicionar mais uma coisa de experiência própria de 2, 3 décadas atrás. Existia preconceito, sim, no surf feminino. Mulher no mar, quando entrava no mar e tinha aquela galera toda surfando, a mulher que ficava de pé na prancha, todo mundo falava assim, como assim está acontecendo? O que era muito aceito? O bodyboard. Né? O bodyboard, quando explodiu, principalmente no Brasil, eu não sei como é... Como, referência da Glenda? Isso. Como foi na Austrália que tem o surf, né, uma história gigantesca de muitos e muitos anos, se existia tanto preconceito. Mas era muito esquisito estar na água e as pessoas viam uma mulher de pé numa prancha e achavam estranho. Pegar onda deitado, tudo bem, né? Então eu acho que existia sim um preconceito. A própria Tati já falou sobre isso, a Silvana já falou sobre isso, que no passado era visto com uma estranheza de surfistas mulheres no mar. Eu acho que isso passava também pelos campeonatos e essa formação é o que a gente falou, que o Ivan falou. O Gabriel, o Felipe, o Ítalo, estão colhendo uma coisa que foi plantada 3 décadas atrás, né? Com o circuito da Brasp no Brasil, com os campeonatos Super Surf e tal. E é uma tendência natural, né? De exemplos e espelhos. E as mulheres acho que não tiveram tantos esses exemplos, que a partir de agora, ou desses últimos 5, 6 anos, acho que vai crescer. E é a expectativa que cresça, né? Que o Brasil possa ser uma potência também. A América do Sul toda. Claro. Hoje a gente vê as portuguesas no circuito mundial. E realmente é bonito demais de ver, né? Um crescimento de um país que não tem tanta história. Assim, tem muita Big Wave. Big Wave, né? O próprio Big Wave. Que é um negócio longboard também. Aquilo, longboard, acho que tem um campo, um caminho muito grande para crescer ainda. Né? Mas manda lá, mano. Não, eu queria ouvir do Ivan também. A Liga Mundial de Surf, por si só, ela já é gigantesca. E não vou falar isso porque o Ivan tá aqui, a gente já comenta em off. É muito fácil pra gente que cobre, com a quantidade de informações que a gente tem hoje à disposição e com o trabalho de mídia que faz a WSL. Então, para quem nos acompanha também através do nosso Instagram, @surf360_, a quantidade de coisas que a gente tem à disposição, de vídeo, fotos, tudo isso contribui para que a gente possa levar um conteúdo de qualidade a quem nos acompanha, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, agora também através do Spotify. E ainda pegando esse seu gancho, Ivan, do crescimento do Brasil, né? Desde 2014, quando o Gabriel Medina se torna o primeiro campeão brasileiro mundial, com 6 títulos em 8 anos. Mas eu queria te ouvir também em relação à Olimpíada. De que forma você acha que isso contribuiu? Eu acho até que durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, o brasileiro que ele não estava acostumado ao surf, ele encarou a competição mais como um jogo de futebol. A torcida ela foi muito semelhante a uma partida de futebol. Então a gente pega, por exemplo, a semifinal entre o Gabriel e o Canoa e virou como se fosse um Palmeiras e Corinthians, o palmeirense que não gostava do corintiano, o corintiano que não gostava do palmeirense. Então a torcida foi meio que por esse lado e até ainda por ser um primeiro contato para quem não acompanhava, por não estar acostumado como as coisas acontecem, por acharem que a culpa das notas não dadas ao Gabriel era do Canoa, isso não tem nada a ver. Então era um público que ainda não estava acostumado e que talvez depois da Olimpíada, daquele boom que
teve o esporte radical, não só o esporte, mas não só o surf, mas também o skate nos Jogos Olímpicos, de que forma vocês acham que a inserção do surf como um esporte olímpico contribuiu também para o crescimento nesses últimos anos? E só para completar, Ivan, você podia falar como é que existe o contato, os acordos com a ISA, que comanda o surf. E os comitês olímpicos internacionais. Exato, também. Olha, primeiro é importante reconhecer o trabalho que foi feito pela ISA, em conjunto com a WSL, mas capitaneado pela ISA, para que realmente o surf se transformasse em esporte olímpico. Trabalho de anos. Né? E por que o Comitê Olímpico Internacional aceitou trazer o surf? Porque precisava rejuvenescer a audiência do produto Olimpíadas de verão, que é o principal produto do Comitê Olímpico Internacional. Eles têm vários outros, mas o principal produto é as Olimpíadas. Bom, dito isso, e reconhecidos todos os que fizeram o esforço para garantir que o surf fizesse parte do programa, a gente já está confirmado para Paris e está confirmado para a Califórnia. A etapa das Olimpíadas de Paris vai acontecer no Tahiti, né, que vai ser também uma maravilha de assistir. As Olimpíadas, é importante dizer que as Olimpíadas elas são o maior holofote esportivo do mundo. Então, durante aquelas 2 ou 3 semanas, os olhos do mundo, seja fãs do esporte, seja gente que não tem a menor ideia do que está acontecendo, nunca segue esporte, vão para lá assistir a Olimpíadas. Tão importante quanto você fazer parte do programa, já que você está chamando milhões de novos olhos para olhar para o seu produto, é você criar uma continuidade de conteúdo que seja capaz de reter parte desses novos olhos que passaram a olhar para você. Porque se você não se preparou para fazer isso, todo mundo vai embora. Vou fazer um desafio aqui com a sua audiência, se vocês me permitem, Thiago e Mal. Vocês podem também me responder. Alguém lembra o nome do nosso medalhista olímpico de salto com vara Rio 2016? Só dá 2 segundos para responder um pouco. Thiago Braz. Ou do nosso medalhista de prata no tiro? Felipe Vu. Se na edição a gente vai colocar tipo 5 segundinhos antes do Thiago, que está com tudo na ponta da língua, responder, mas a grande verdade é que o brasileiro, infelizmente, tem memória curta, Thiago. Sem dúvida. E se o brasileiro tem memória curta, essas conquistas maravilhosas desses e tantos outros brasileiros que são medalhistas, não necessariamente significaram que no dia seguinte o salto com vara passou a ser o esporte do brasileiro, significaram? Ou com o tiro esportivo. Ou seja, tão importante quanto você fazer parte, você conquistar, e aqui todo o mérito e reconhecimento para a maravilhosa conquista do Ítalo, que foi um negócio especial, acho que uma emoção que nós brasileiros não sentíamos faz tempo, né, de torcer naquela madrugada. O fato de ser a primeira também, tudo isso. Narração de Everardo, ou seja, o fato de ser a primeira, marcar na história, a maneira como ele se preparou e tudo mais. O fato de ter acontecido a questão do canoa com o Gabriel nas notas e ter virado conversa de bar, que normalmente conversa de bar é o que aconteceu no Corinthians e São Paulo, no Flamengo e Fluminense. De repente a gente estava na conversa de bar. De repente se estabeleceu, né, o Brasil, que é um país que tem 200 milhões de juízes de futebol, de técnicos de futebol, tinham 200 milhões de juízes de surf. Olha que interessante, nunca tinha acontecido isso na vida. Né? Mas, tão importante, né, para concluir o meu ponto, tão importante quanto a gente ter essa fama para esse novo público que passou a conhecer a gente, nós temos a capacidade de continuar entregando conteúdo para reter parte dessas milhões. Não são todas essas milhões de pessoas que vão continuar nos assistindo, mas um percentual importante continuou. E assim, a Olimpíada foi muito importante para a gente seguir desenvolvendo o esporte, mas porque a gente se preparou para isso, a gente sabia que isso ia acontecer. Caso contrário, nós poderíamos ter caído aqui na situação do esquecimento, talvez. Então, e aí você falou do skate, a Raíssa é um personagem formidável, mas ela continua ganhando. Ela continua ganhando. Ela continua conquistando, ela continua ativa, ela continua lá. O skate também, através da Raíssa, através da Pamela, antecessora à Letícia, tem feito esse trabalho nessa direção. E aí vem aquilo que você falou, de qual é a disponibilidade de conteúdo que a gente traz para a imprensa, para os canais, para os parceiros. Sempre muito mais do que muitas vezes a mídia até consegue consumir. Sim. Mas esse nosso papel, a gente tem um time cuidando disso, falando sobre o nosso esporte, falando sobre os nossos atletas, falando sobre as nossas atletas, sobre as nossas histórias, sobre as diversas formas de apresentar a nossa história.
não só sobre quem ganhou e perdeu, até porque a gente não tem tantos jogos como o futebol tem, porque a mídia esportiva brasileira, Thiago e Mal, ela basicamente cobre futebol. A gente sabe muito bem disso. Basicamente cobre futebol. A realidade e é ao essa. fazer isso, os parceiros comerciais normalmente pensam em esporte e associam como sinônimo futebol. Quantos programas que a gente chama de mesma redonda, né? Quantos programas de mesa redonda tem para falar do futebol? Sim. Né? A semana inteira. O futebol se organiza em datas, domingo, quarta, sábado, não é assim? Então, como que nós, um esporte não futebol, conseguimos ser relevantes o suficiente para, mesmo quando não temos evento e como não temos brasileiro ganhando, sermos relevantes na imprensa, na mídia, nos parceiros, para que não só os nossos esforços de comunicação através dos nossos canais, dos nossos seguidores, possam nos consumir, mas outros também através de parceiros. Então esse é um esforço diário, conjunto que a gente tem lá e por isso gostei, agradeço o reconhecimento, feliz de saber que a gente está disponibilizando bastante conteúdo para que todo mundo possa ter uma oferta de notícias relevantes que façam sentido para a audiência. E assim a gente vai transformando e vai nos colocando no algo que a gente cria, que a gente chama de always on. Estou falando um monte de termo em inglês aqui, né? Always on, sempre presente, que é o 365 dias por ano, tendo motivos para as pessoas nos consumirem. Só para terminar meu raciocínio, hoje em dia, Mal, você tem tempo sobrando na tua agenda? Não muito. Você tem tempo sobrando, Thiago, na tua agenda? Essa é a realidade de todos nós. Imagino quem está nos assistindo também não tem tempo sobrando. Então, se ninguém tem tempo sobrando, se eu estou apresentando um novo produto para essa pessoa ela vai ter que me substituir por alguma coisa que ela já consome. Ela não está me substituindo por uma hora livre que ela tem, tempo vago. Normalmente ninguém tem tempo sobrando. Então tem que ser tão bom que eu tenho que ocupar um espaço de alguém que está lá. Ninguém tem tempo sobrando. E esse alguém não precisa ser outro esporte, não precisa ser futebol. Pode ser o Netflix, pode ser o tempo com as crianças, pode ser o tempo de estudar, pode ser o tempo do trabalho, pode ser o tempo de descansar. Eu preciso ocupar esse slot na agenda dessas pessoas se eu quiser trazer esses novos fãs. Porque eu tenho os nossos fãs, mas a gente quer crescer a nossa base. Se a gente quer crescer a nossa base, ninguém está com tempo sobrando, a gente não vai ocupar um espaço vazio. Ah, legal, tenho 2 horas aqui no meu dia que não faço nada, agora entrou o surf aqui, maravilha. Não, não é assim. As pessoas estão com o dia ocupado. Então, para a gente convencer e passar a fazer parte da rotina dessas pessoas, a gente precisa ser bom. E precisa entender bem o que essas pessoas gostam e como elas gostam de consumir o surf. Seja pela ótica do quem ganhou e perdeu, dos ídolos, seja pela ótica das histórias, seja através dos canais que ela queira. Quem diz que todo mundo vai ter uma televisão pronta para nos assistir e vai ter do lado quando a gente quiser, não é assim. Por isso a gente se certifica de fazer um bom aplicativo, um bom site, redes sociais. Para você ter uma ideia, o @WSL Brasil é a única rede social em português que não é em inglês, só existe inglês e português na WSL. De tamanha importância que a gente dá para o público brasileiro. Não existe WSL em japonês, tem uma audiência importante lá. Não existe WSL em árabe, tem uma audiência importante lá. Não existe WSL em francês, tem uma audiência enorme na França. A gente está trabalhando para fazer no futuro WSL em espanhol também. Já faz alguma coisa nos QS em espanhol, mas por enquanto inglês e português. Ou seja, realmente esse entendimento de qual é a tropicalização que a gente fala, de entender e falar a língua do público. E essa batalha da WSL para proporcionar ao público um conteúdo de qualidade é a mesma que a nossa, por isso que quem quiser ficar por dentro tem que seguir quem? Surf 360. Então tá bom. Então. Queria ver se estava na ponta da linha. Você está na frente da classe. Ô Ivan, nesse cenário de desenvolvimento, de futuro, presente e futuro, a piscina chegou para ficar, né? A gente, no ano passado, o circuito mundial da Elite não contou com a piscina, mas esse ano volta, é a semana desse campeonato. E tá rolando um zoom aí, eu sei que talvez você não possa falar e tal, não sei se o que você pode abrir, que o próximo Finals seria numa piscina em Abu Dhabi. Emirados Árabes. A importância da piscina, falando... Foi uma notícia divulgada pela Stab. De uma maneira geral, né? Existe um plano de ter um circuito da piscina com competições só na piscina, que envolve uma série de coisas, tem um debate aí, não, porque não é a essência do surf, a natureza, é a máquina, não sei o quê. Bom, tem uma série de debates sobre isso. Né? Existe esse plano de ter uma coisa também aqui, a gente vê inúmeros empreendimentos já com piscina de onda, qualidade de ondas incríveis e tal, de ter uma coisa na América Latina, mas também no mundo, de ter um circuito mundial para piscina. E aí incluiria também a
competição olímpica? Olha, ótima pergunta. Eu acho que a piscina ela é uma inovação e uma evolução do esporte que não substitui as ondas da natureza, Claro. sem dúvida nenhuma. O que a gente fez até agora, eu acho que tem bastante a ver com o que a gente acredita. A etapa da piscina é uma etapa dentro do programa, né? Ela traz diversos desafios diferentes para os atletas e uma forma diferente de consumir nosso esporte. Então, ela é mais parecida com o que é um esporte tradicional. Então, primeiro a gente vai para dentro de um estádio, né? Que na piscina, na verdade, é um local fechado, como acontece em outros esportes. Depois a gente consegue programar, vejam só, Horário coisa que não marcado. existe, horário marcado, coisa que não existe no surf, vocês trabalham em televisão, vocês sabem qual que é o desafio de você marcar a programação. A gente consegue marcar horário, sabe exatamente. Depois a gente traz uma outra coisa, que são as ondas exatamente iguais. São as mesmas ondas. Olha, a gente vai testar ali em condições exatamente iguais. O surf depende de tantas variáveis. Sim. A gente diminui muitas dessas variáveis e coloca ali um risco enorme para o surfista, na verdade, né? Que tem que se adaptar, tem um tipo de flutuação diferente na piscina e assim por diante. Então, Tempo de onda também, tempo né? de onda muito mais longo, a Preparação variação de física, manobras, a várias preparação física, a tensão, os gritos que acontecem muito mais perto, né? As pessoas ali estão muito mais próximas, ali muito mais parecido com o ambiente de um jogo de futebol, um jogo de vôlei, gritando ali do lado, então tem uma pressão de fato. Então, de fato, a gente tem sido muito divertido. A Liga não enxerga isso como dois circuitos separados, a gente enxerga como um mesmo circuito e com um tipo de onda diferente, assim como a gente passa por esquerdas, direitas, beach break, point break, ano inteiro, então a gente enxerga como algo complementar que faz parte do programa, mas que não é substituto, é algo que faz parte. É verdade que a gente está construindo um surf ranch em Abu Dhabi, que deve ficar pronto esse ano. Eu acho que a história das finais ela não é verdadeira, né? Obviamente existem discussões para levar uma etapa em Abu Dhabi, como é natural, né? Abu Dhabi tem um projeto incrível que não compreende só a piscina, compreende uma série de outras iniciativas, como toda a grandeza que eles estão acostumados a fazer em Dubai, Abu Dhabi, no Oriente Médio, quem já esteve lá sabe o que eu estou falando. Vai ser para nós algo muito interessante de colocar os pés em mais um território que é consumidor de surf. Né? E o Surf Ranch ali, a própria piscina de Abu Dhabi vai ter algumas modificações em relação e otimizações e aprimoramentos em relação à piscina original de Lemoore, onde acontece inclusive no fim de semana que vem a nossa etapa, que é a sexta etapa do Tour. Então eu acho que não diria que a final, não sei de onde saiu essa informação, sem dúvida nenhuma, alguma das etapas, a gente ainda está discutindo o calendário de 2024, então não tem essa confirmação. Provavelmente uma das etapas, Lemoore, mas estamos discutindo. Tem várias etapas, tem várias possibilidades. A de Abu Dhabi está pronta, já é ainda não está pronta, ela precisa terminar. Ela provavelmente se conclui no final desse ano. Então a piscina não está pronta ainda. A verdade é que quando estiver pronta a gente vai começar a ver as imagens. Então ela não está pronta, mas já está em andamento a construção. O que eu acredito nas piscinas? A gente já fez uma etapa, existem outras tecnologias. Então, existe uma tecnologia que chama-se Wave Garden, existe uma outra tecnologia que chama-se American Wave Machine e outras. Do Brasil, o Brasil rapidamente vai se transformar, como tudo é muito legal isso, no país com o maior número de piscinas de onda. Então, hoje a gente tem já em funcionamento a Praia da Grama, aqui no interior de São Paulo, também o Boa Vista Village, que está inaugurando com a tecnologia American Wave Machine, que vai ser inaugurada em breve, mas já está fazendo os testes. O próprio Gabriel e o Ítalo estiveram lá esse fim de semana testando, se preparando para a piscina. Depois a gente vai ter o Surfland em Garopaba, também com inauguração prevista, se não me engano, para o final desse ano, com tecnologia Wave Garden, e mais duas em São Paulo. Uma ao lado da Ponte Estaiada, a propriedade lá da turma do Boa Vista, que é a JHSF, e mais uma que chama Beyond, lá onde era o antigo Hotel Transamérica, em São Paulo. E tem o Surf Center também em Curitiba. O Surf Center é coberto com uma outra tecnologia. Então, são, veja, 3 tecnologias diferentes no Brasil. Nós não temos planos de curto prazo para trazer o Surf Ranch para o Brasil, mas a verdade é que a gente já fez uma etapa na Austrália, numa piscina Wave Garden, no ano passado, um QS 1000, e a gente quer também trazer QS para as piscinas de onda aqui no Brasil. Então a gente já está em conversas para poder viabilizar isso.
é uma inovação, é uma forma diferente. Quem já surfou na piscina, imagino que você já deve ter surfado. Infelizmente não. É a forma mais incrível de você evoluir no esporte, né? Porque ali o número de ondas e o número de repetições que você consegue fazer te coloca em pé de igualdade que você estivesse praticando um esporte com bola, uma outra coisa assim. Você consegue repetir o mesmo movimento, uma hora você pega, né? Porque o surf é um esporte difícil de aprender, né? Depois que aprende, vicia, mas é difícil de aprender, né? Essa que é a verdade. E a piscina de ondas ajuda muito isso, né? E traz para nós também uma coisa curiosa, de um espaço de posicionamento que até então era ocupado só pelo tênis e pelo golfe. Então, as piscinas de onda, da maneira como elas estão sendo feitas no Brasil, elas estão sendo feitas em condomínios fechados, né? Com exceção do Surfland, que tem um outro modelo de comercialização, mas estão sendo feitas em condomínios fechados, onde normalmente o golfe e o tênis que tinham mais atuação nesses lugares. A verdade é que o surf sempre foi democrático e atraía pessoas de todas as classes sociais. Sim. Mas do ponto de vista comercial, as piscinas estão trazendo para o esporte esse posicionamento premium que até então era muito exclusivo do golfe e do tênis. Isso, mais uma vez, faz com que o surf cresça, amplie os seus horizontes e amplie não só o seu número de praticantes e apaixonados, como o seu número de consumidores. Isso é bom para os atletas, isso é bom para as marcas de surf, isso é bom para as marcas não endêmicas que a gente tem trazido e apresentado para o surf, isso é bom para a indústria como um todo. Então, eu acho que é uma inovação que veio para ficar. O Brasil já larga na frente com o maior número de piscinas, o que é algo muito impressionante. Não tem ninguém que foi na piscina que não gostou. Todo mundo que foi nas piscinas gostou. Claro que quem tem, óbvio, lá o imóvel, num imóvel que tem Wave Garden, vai defender e falar que o Wave Garden é melhor. Ou até uma coisa de preferência, óbvio, né? É isso. A gente tem uma piscina que é a piscina mais avançada e mais profissional, eu diria, do mundo. Um surfista iniciante acaba não sendo tão fácil para ele se divertir no surf rank, mas surfista avançado e profissional, realmente a onda é um espetáculo e é difícil de criar a mesma onda. Mas acho que é menos o desafio, é menos a discussão de qual é melhor. Todas fazem um excelente trabalho, cumprem o seu papel. A gente, por exemplo, recebe menos pessoas por vez na piscina, na tecnologia Surf Ranch, né, que é a nossa tecnologia proprietária. Na verdade, explicando aqui, o Kelly Slater, junto com o engenheiro Adam, que desenvolveram durante 10 anos até chegar no modelo. Depois o Kelly vendeu para a WSL. Então, ele ainda tem uma participação. Então, essa em Abu Dhabi ela está sendo construída pela WSL? Pela WSL, em parceria com o grupo investidor de Abu Dhabi. Então, a nossa tecnologia, o nosso expertise com um investimento no grupo investidor lá de Abu Dhabi. Bom, e tomara que pintem muitas outras para que se democratize ainda mais, né? Porque você falou de condomínios, é um pouco ainda elitizado poder surfar na piscina, ou você é um profissional que tem ali um acesso e tal. Ou amigo de quem tem a terra. Ou amigo de quem mora lá. Tem a casa. Na verdade, eu acho que esse é um caminho, o investimento é alto. Claro. Para essas piscinas. O investimento para construir essas piscinas é alto. Sim. Então, ainda não se criou um modelo de clube. Existe um modelo de clube que vai ser feito aqui em São Paulo, ali onde era o antigo Hotel Transamérica, no final da Marginal, mas ainda não se criou um modelo de clube que pudesse ser acessível, tampouco um modelo com acesso à população. Existem diversos projetos em discussão, obviamente acabam sempre me convidando para participar dessas discussões, então acabo participando de uma ou de outra. Eu vejo com muito bons olhos, quanto mais surf, melhor. É assim que eu penso. Ivan, vamos para a terceira edição da Liga Mundial de Surf com WSL Finals e a terceira em Trestles, na Califórnia. Eu queria ouvir de você como é que é tomada essa decisão, porque quando foi divulgada essa ideia do Finals, a princípio a gente teve ali de informação que isso seria alterado a cada etapa, a cada ano a disputa e a definição do campeão mundial seria em um local diferente. Foi realizada a primeira com o título do Gabriel Medina, no ano passado com o Felipe em Trestles mais uma vez e agora mantida na Califórnia a edição de 2023 do WSL Finals. Como é que vem essa decisão da WSL? É muito mais também por um aspecto comercial, pela sede da WSL ser na Califórnia. Como é que é tomada essa decisão e como também vocês olham para o WSL Finals nos próximos anos? Olha, o WSL Finals é importante dizer que nas duas primeiras edições ele foi um sucesso de audiência, que era a nossa grande aposta. Então, no primeiro ano foi muito bem e superou as expectativas. No segundo ano foi ainda melhor.
não foi fácil. Chegar no modelo do WSL Finals, como acho que vocês acompanharam, não foi fácil. Quando você faz uma mudança como essa, então esse é um pouco da vida, né, de quem trabalha com o negócio do esporte. Tem que tomar decisões, muitas delas são difíceis, não é fácil, né? Então, muitas delas, né, várias das decisões, elas não são unânimes. A gente teve apoio e a gente conseguiu mostrar e conseguiu atingir o resultado que nós gostaríamos de audiência e trazer novos parceiros comerciais, uma nova forma, uma nova janela de exibição, sem dúvida nenhuma, para os atletas, com uma repercussão que a gente não tinha conseguido até então. Esse era o objetivo, mas até que acontecesse, teve muita discussão, teve polêmica e assim por diante. É assim o trabalho de quem trabalha com, o dia a dia de quem trabalha com esporte. Eu estou falando porque eu sei que tem muita gente que gosta de trabalhar com esporte. Mas tem o seu lado difícil também, não é fácil. É importante levar isso em consideração. Mas a gente ficou muito feliz com o resultado, obviamente, porque no fundo era uma aposta e todo mundo está muito otimista de achar que isso, mas até acontecer era uma aposta e aconteceu 2 anos. Então, para esse ano a gente tem toda a expectativa de achar que novamente a final vai acontecer em Trestles e de achar que a gente tem lá, né, uma meta de superar o que foi a audiência do ano passado. O ano passado foi um espetáculo assistir, acho que não tem ninguém que não gostou, né? Foi uma coisa incrível. O formato de competição ele acaba segurando a audiência também, porque você sabe que vai passar rápido, é um dia de competição, um mata-mata. Eu tive a chance de assistir ao vivo, foi um negócio impressionante. A performance do Ítalo surfou, acho que melhor do que surfou todas as outras etapas do ano juntas, né? E ele não ganhou por pouco, né? Ele passou perto, realmente estava aquele dia on fire mesmo, daquele jeito que todo mundo gosta de ver o Ítalo. O que a Stephanie fez também. O que a Stephanie fez foi um negócio espetacular. Ela mesma, né? Se você assiste o Make or Break, ela mesma foi ganhando confiança. Se você assiste ali o último episódio da segunda temporada, dá pra ver ela conversando ali com o marido dela, com o time dela, ela vai ganhando confiança, nem ela acredita no que ela tá fazendo. Exatamente. Né? Muito interessante, assim, a cabeça do atleta, né? Assim, eles, óbvio, né? Preparados, mas assim, ganhando bateria a bateria, nossa, será que dá, né? E ganhando confiança até ser campeã, ela é, né? Realmente uma rainha, né? Do surf, então... Eu acho que, voltando ao seu ponto da mudança de local, o que acontece é que a primeira e a segunda etapa foram um sucesso enorme. O mercado americano é um dos mercados de objetivo de crescimento da liga, sem dúvida nenhuma. Foi um sucesso de audiência também nos Estados Unidos. Não tem a ver com onde a liga está baseada, porque no fundo isso é uma coincidência, tem a ver com a multiplicidade da onda de Trestles. É difícil de você encontrar outra onda que ofereça capacidade, né, de tantas manobras e estilos diferentes como a onda de Trestles. Realmente é difícil. Se você vai para o Tahiti, por exemplo, que é a nossa 10ª etapa, você vai pegar o especialista em tubo, né? Eu, que nem é especialista em tubo, pode ficar ali um pouco para trás, né? Então é difícil você encontrar uma onda tão variada, tão múltipla como a de Trestles. Soma-se a isso, obviamente, os parceiros comerciais que gostam da ideia, com os surfistas também que entendem e acreditam que Trestles é uma onda, é um bom local, uma onda múltipla. Não está escrito na pedra que vai ser sempre Trestles, ao contrário, essa ideia da gente avaliar outros locais para fazer, ela continua em evidência e ela continua sendo possível. O que se cria é, obviamente, quando a gente nunca tinha feito o Final, a gente fez uma aposta. Agora a gente já sabe que esse novo lugar ele precisa ter tudo que esse lugar tem para ser ainda melhor, para justificar a mudança. Então, né, e ter a viabilidade comercial, né, então tem que ter uma série de coisas, porque agora a gente já vai ter tido 3 edições para comparar. Então, sem dúvida, a possibilidade de mudança, ela existe. A gente discute isso internamente, não é uma discussão fácil e, obviamente, eu acho que tem a ver de novo com a evolução. O caminho natural vai ser em algum momento, eu não sei quando, mudar, trazer Trestles para a etapa do calendário. Em algum momento isso pode acontecer, mas por enquanto não tem nenhuma decisão sobre isso. Você que conhece bem o presidente da WSL América Latina, alguma possibilidade aí nos próximos anos de um Finals no Brasil? Eu adoro essa ideia. Na verdade, como eu te falei, eu tenho 3 pares, né? Então sempre tem um puxa-estica, né? Porque a gente tem, eu quero e tal. Então sempre tem um puxa-estica. O que acontece no Brasil é que o nosso formato de evento é um formato de evento que privilegia muita gente na praia. Então, quando a gente monta aquela estrutura, é muito importante para nós, acaba fazendo mais sentido, mais dias de competição pelo tamanho da estrutura que a gente monta e pelo tamanho, né, do investimento que é feito para montar o maior evento do Tour. Quem assiste, quem vai, sabe. Então, eu
adoraria receber o Finals, contanto que a gente não tenha que abrir mão da etapa brasileira substituir. Se a gente conseguir justificar receber o Finals além da etapa regular, sem dúvida nenhuma, isso que está na mesa da discussão. E eu sou um dos que coloca o voto lá para que a gente consiga trazer algum dia o Finals para o Brasil. Não é uma possibilidade de curto prazo, mas a gente trabalha para isso. Ivan, uma pequena polêmica aqui. Criamos, como a gente falou agora há pouco, milhões de torcedores e milhões de juízes, né, no Brasil. E um assunto recorrente é que os juízes da WSL, seja lá quem for, estaria prejudicando os brasileiros, porque incomoda o Brasil, tá ganhando tudo, não sei o quê, estão abaixando as notas. Você ouve isso também, fala assim, Ivan, fala lá pra galera da WSL que pô, não pode, entre aspas, roubar o Brasil, tá, não sei o quê. Eu ouço o tempo inteiro, e isso, na verdade, assim, causa incômodo, na verdade, né? Porque, pra vocês terem uma ideia do tamanho do incômodo que isso causa, assim, do ponto de vista de... É uma coisa que passou a fazer parte tanto da minha rotina e eu não sabia contra-argumentar. Porque a parte de esporte ela é uma parte blindada, protegida, obviamente, como tem que ser. Né? Assim como é em qualquer clube de futebol e tal. Ali tem um trabalho e tem profissionais que fazem aquele trabalho e a gente respeita e pronto. Óbvio, eles explicam, mas eu fui... porque é o meu jeito de ser estudioso, de querer entender e me preparar, eu fui me certificar como juiz. Então, eu sou hoje juiz certificado, nível 1, porque eu quis aprender de fato, entender o que estava acontecendo, porque quando você ouve assim, uma coisa é você, os 200 milhões de técnicos de futebol do Brasil, 200 milhões de juízes, né? Outra coisa é você entender de fato, para poder contra-argumentar, concordar, o que quer que seja. E é subjetivo. Né? Porque é subjetivo, é um esporte de avaliação. Então, eu acho que é importante as pessoas lembrarem que, assim, eu fico pensando comigo, né? Se houvesse de fato uma má intenção, será que em 8 edições teria 6 campeões brasileiros? Como é isso? Né? Será? O cara está tentando e mesmo assim não está conseguindo? Não é isso. Né? Agora, quer dizer, assim, quer dizer que não, são seres humanos, no fundo, né? Quer dizer que não tenha havido algum erro, quer dizer que não tenha havido, talvez, alguma avaliação, sei lá, pode ter acontecido, assim, no futebol tem, com o VAR, com 8 pessoas olhando, ainda acontece, então não quer dizer que, né, não pode ter acontecido. O que eu acho é que os números dizem por si só. Até agora, das 5 etapas, 3 brasileiros ganharam. Né? Então, olha só que interessante. Né? Será que se houvesse de fato essa má intenção, haveriam tantos brasileiros ganhando tantas etapas, ganhando tantas competições, não tem, realmente a parte esportiva é o que é. Será que haveriam 11 brasileiros disputando, ou 10 brasileiros entre os 36, mais a Tati, 11ª, entre os 54 melhores atletas do mundo? Nenhuma delegação é tão grande. A delegação brasileira é a maior, ou seja, seguida pela Austrália, que é um esporte, que é um país que tem uma tradição muito mais antiga de surf, o número de praticantes percentualmente em relação à população muito maior. Ou seja, não é isso. Né? Agora, de fato, causa polêmica, de fato, a gente não quer, né, ficar famoso por polêmica, a gente quer ficar famoso por bons motivos, mas eu que sou curioso e interessado, fui me certificar para, pelo menos quando for questionado no happy hour, poder discutir de uma forma melhor. Quando vier a cobrança, então, o Ivan já tem a resposta na ponta da língua. Mais uma para a gente fechar, então, Bruno. Então, uma última. Mais uma, colocar o Ivan numa situaçãozinha de novo, mas... Ele deixou tudo para o final, viu só, Ivan? Não, Ivan, não. Essa aqui é tranquila. Qual é o atleta brasileiro ou gringo que, imagino que você, durante um evento, seja aqui no Brasil ou fora, tem uma série de compromissos durante o evento, é difícil de assistir e tal, mas qual é aquele cara que é seu ídolo, o cara que você fala assim, não, fulano de tal entrou no mar, eu tenho que parar tudo o que eu tenho que fazer para ver esse cara surfar? Olha, durante o evento é tão difícil de assistir, perguntou o que aconteceu. Ou na televisão, talvez. Na televisão. Olha, eu adoro ver os brasileiros surfando. Adoro ver os brasileiros, adoro ver a evolução. Tem sido uma alegria ver o que o Joãozinho tem feito. Tem sido uma alegria ver o que aconteceu, né? O que aconteceu com o Samuel, olha que interessante, né? Aquele momento Hulk do ano passado, Hulk of the Year, né? Que era a revelação de 2022. De repente, faz uma sequência de resultados ruins, muito piores do que ele é capaz de fazer, né? Cai para o Challenger Series, vai na primeira etapa do Challenger Series, já ganha a primeira etapa do Challenger Series com uma vantagem grande, ou seja,
essas histórias me fascinam. Eu adoro o estilo do surf do John John, ele é um grande cara, né? É uma pena que ele tenha muitas vezes essas lesões, essas coisas que acabam complicando um pouco o surf dele. E o surf feminino também. Eu acho que o surf feminino ele é plástico, ele tem muitas histórias para contar, ele tem uma evolução que acontece a cada evento. Tem sido muito legal ver as meninas em pipe, ver as meninas no Tahiti, se preparando já também para as Olimpíadas. Então, eu adoro assistir os QS e o Challenger Series, porque no fundo, sobre esse aspecto de conhecer quem vem por aí e acompanhar essa carreira, eu não acompanhei o começo da carreira do Gabriel, não acompanhei o começo da carreira do Felipe, acompanho eles hoje, sei, né, estudo, acompanho, torço, o próprio Ítalo, o Adriano, mas hoje eu tenho a chance de acompanhar quem está nascendo dentro desse esporte e que tem sido muito legal. Então, quem não conhece de surf, recomendo e convido a assistir não só as etapas do CT, mas também as etapas do Challenger, as etapas do QS, conhecer um pouco do núcleo familiar que está por trás suportando essas pessoas, como funcionam essas histórias, por que decidiram ser surfistas profissionais, qual que é a reação quando ganham, a reação quando perdem, como que é a semana depois de uma conquista ou de uma derrota. Isso ensina muito inclusive no mundo dos negócios. A gente adora citar exemplos esportivos para inspirar o mundo dos negócios, a nossa vida profissional. Mesmo se você não seja um atleta, eu acho que o esporte tem tantos bons exemplos e o surf, sem dúvida nenhuma, é um deles. Saiu bem. Claro. Não, legal demais poder contar com a participação do Ivan aqui. Eu vou até mostrar mais uma vez. Eu vou até contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu cubro o Palmeiras na Rádio Band News FM e um dos auxiliares do Abel Ferreira se chama Carlos Martinho. E um dia eu coloquei o Ivan na comissão técnica do Abel Ferreira, porque eu tava passando na rádio. Não, tem os auxiliares, o Vitor Castanheiro, o João Martins e o Ivan Martinho. Aí depois me veio estalo, eu falei, o Martinho é português? O Martinho é português também. Portuga também. Igual o Abel. Coloquei o Ivan Martinho um dia na comissão técnica do Abel Ferreira. Bom, presentaço que o Ivan trouxe pra gente aqui, ó, a nossa lycra personalizada de amarela, líder do ranking, do Finals. Quero ver ela no estúdio, hein? 360, já vai ficar aqui com essa posição cativa dela aqui na nossa mesa, fazendo parte também do nosso cenário. Ivan, gostaria de agradecer a sua participação em meio a essa agenda toda apertada e tumultuada pela organização também, claro, da etapa de Saquarema, da Liga Mundial de Surf. Seja muito bem-vindo, portas do Surf 360 sempre abertas a você. Te agradeço você, Thiago, parabéns mais uma vez pelo programa, aproveito aqui para convidar vocês, todo o time, toda a produção, quem está aqui nos ajudando no programa, mas também quem está em casa, quem está nos assistindo, a estar no dia 23 de junho, no Vivo Rio Pro, apresentado pela Corona. A gente quer fazer um evento histórico. Lembro aqui que a revista JQ disse, eu gosto de repetir isso, porque é um orgulho para nós, um dos melhores eventos para se ver ao vivo no mundo. Então, para ir prestigiar todos os atletas, mas especialmente torcer pelo Brasil, a gente quer fazer uma festa enorme. Saquarema está de braços abertos para receber todos nós e vai ser mais uma vez uma edição incrível, então conto com vocês, conto com a audiência, mas se a gente pudesse encontrar na praia vai ser muito legal. Sem dúvida, estaremos acompanhando tudo. O pessoal acompanha também pelo nosso YouTube, pelo Spotify e também o Instagram do Surf 360, nosso 6º episódio aqui do nosso podcast, agradecendo também ao pessoal da Board House Brasil, que sempre disponibiliza essas pranchas aqui para o nosso cenário. Fechado, Blum? Até a próxima, hein? Um abraço. Valeu, pessoal. Então fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal. Todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, um novo episódio do podcast Surf 360. Valeu! Valeu, pessoal.